Meus irmãos, quero abraçar a todos, saudá-los no nome de Jesus, muito especialmente aqueles que convidados nos visitam nesta manhã, também aqueles que acompanham via internet, estejam cultuando conosco. Deus os abençoe. Antes da leitura do texto, apenas em nome da família, queria compartilhar uma bênção e agradecer a Deus as orações. O nome do meu cunhado, Paulo de Tarso, tem aparecido aí no boletim, naqueles motivos de oração. E nós queremos agradecer à igreja pelas orações que têm chegado à presença de Deus. Paulo de Tarso tem submetido a um tratamento, já teve 11 sessões de quimioterapia, de amanhã a 15 dias será a 12ª, e passou também por uma cirurgia de grande porte, mas em todo o tempo a boa mão do Senhor tem estado sobre ele. E nesta última semana ele submeteu-se a um exame, um PET scan, e para a glória de Deus e pela graça de Deus não foi detectado mais nenhum tumor, né? Então, a pedido dele, da esposa, da família, estou comunicando à igreja, dizer que continue orando, o tratamento continua, mas a notícia é bastante alvissareira. Deus seja louvado. Ele é o Senhor da vida, Ele é bendito sempre, Ele é bendito quando cura e quando não cura, Ele é bendito quando preserva a vida, quando toma a vida. Ele é o Senhor da vida, nós dependemos plenamente dEle. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 8, Provérbios capítulo 8. Eu fico pensando assim, algumas habilidades que Deus deu a certos pregadores, né? Eu li de um pregador que na hora do sermão as crianças estavam presentes também. Então, os primeiros minutos da pregação, ele sempre dedicava a se dirigir às crianças, e ele falava com a habilidade dada por Deus. Oh, como eu gostaria de ter essa habilidade. Então, como eu não tenho, eu vou depender do Espírito Santo, né? Que ele fale ao coração dessas crianças também, mas fale ao coração de todos nós. Provérbios capítulo 8, é um longo capítulo, eu vou ler até o verso 21, na verdade a primeira parte desse capítulo, que ele fala sobre a sabedoria, a excelência da sabedoria. Ouça com atenção a leitura da palavra de Deus. Não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, à entrada da cidade, à entrada das portas, está gritando: a vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa, todas são retas para quem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai o meu ensino, e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que joias, e tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo
os que me amam. Os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelos caminhos da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Permaneça com a Bíblia aberta, querido, isso vai nos ajudar. Temos um tema para essa exposição nesta manhã. O tema é o valor da sabedoria. Seu chamado, suas virtudes e suas recompensas. Vou repetir. O valor da sabedoria, seu chamado, suas virtudes e suas recompensas. Então vamos começar. Que Deus nos conduza em graça, que Ele fale ao seu coração e que Ele fale ao meu coração. Olhando para a Bíblia como um todo, a palavra sabedoria está presente em vários momentos. E da perspectiva da Bíblia como um todo, as palavras mais comuns traduzidas da palavra sabedoria são destreza, habilidade, discernimento, entendimento. Tudo isso é sinônimo de sabedoria à luz da palavra de Deus. Na Bíblia, o sábio é uma pessoa criteriosa. E quando a gente vai buscar o significado do que significa ser criteriosa, uma pessoa criteriosa é uma pessoa judiciosa, ou seja, ajuizada, conciliadora, ponderada, sensata. É sobre isso que o texto está falando também. É buscando produzir pessoas assim, que a sabedoria alça a sua voz. Pessoas honestas, pessoas que facilmente identificam a verdade, pessoas que têm discernimento. É assim que a Bíblia fala a respeito da sabedoria. Mas quando nós limitamos a nossa busca apenas ao livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria, nós temos pelo menos 5 sinônimos que se destacam no livro. 5 sinônimos de sabedoria. Instrução ou treinamento. Esse é um dos sinônimos de sabedoria aqui no livro de Provérbios, né? Isso significa dizer na prática que a sabedoria, ela será conquistada com dificuldade, com disciplina. Na verdade, é somente para os discípulos. E pegando o gancho aqui das Olimpíadas, a gente pensar que nesses atletas de alto rendimento, que se preparam para um evento como esse durante anos, às vezes a sua competição dura alguns minutos, não é? Nós estávamos vendo aí aquela brasileira judoca que fora vencedora da medalha de ouro nas últimas Olimpíadas, né? E em 5 minutos ela tem seu sonho de uma nova medalha de ouro perdida, né? E depois eu não vi, mas soube que nem a de bronze ela conseguiu. A ideia que é de disciplina, de alguém que se concentra e que treina. Eu sempre faço essa citação aqui das primeiras lições que nós estudamos do Apocalipse. Quando estudamos Apocalipse capítulo 1, versículo 3, bem-aventurados aquele que lê, aqueles que ouvem e aqueles que guardam. E Leandro Lima destacou que havia, da parte da congregação, uma disciplina, uma atenção. As pessoas ficavam atentas à leitura daquela carta, que era uma revelação do Senhor Jesus Cristo. Algo que nós temos perdido, especialmente nós aqui, ocidentais. É impressionante como a gente se desconcentra, queridos, né? Às vezes a gente está aqui, o corpo está aqui, a mente está bem longe, né? No outro canto. É bastante um movimento. Alguém se levanta, né, como lembrou o prefeito Severino um dia desses aqui,
uma dessas moças fica mexendo no cabelo, rodando o cabelo e tal. É bastante isso para a gente desviar a atenção e aí a gente perder aqui o fio da meada, não é? Disciplina, concentração. Eu preciso aprender, eu quero aproveitar esse momento, especialmente para ouvir o que está dizendo a palavra de Deus, mas durante toda a nossa vida, disciplina. Esse é um significado da palavra sabedoria, instrução. O outro significado é entendimento, discernimento, senso. Para viver, nós precisamos de entendimento, de discernimento, de senso, para tomarmos as decisões. Eu estava vendo alguns textos aqui das Escrituras Sagradas. Um me chamou a atenção lá no livro de Oséias, no capítulo 7, versículo 11, quando o Senhor falava a Israel, chamando de Efraim, e disse: Efraim, você é como uma pomba enganada, ora pende para o Egito, ora pende para a Assíria, falta-lhe entendimento. Quando a gente vai para a oração de Salomão, quando Deus colocou diante dele a possibilidade, peça o que você quiser. Ele não pediu poder, ele não pediu riquezas, ele não pediu contra os seus inimigos. Quando eu leio esse texto, eu sempre imagino, eu no lugar de Salomão, o que é que eu pediria? O que você pediria? E ele pediu sabedoria, exatamente isso. E na NVI, parte daquela oração, primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 9, é esse o conteúdo da oração de Salomão. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar teu povo, e um coração capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar esse grande povo? Quem pode governar esse grande povo? Então, discernimento, entendimento. Esse é um significado. O outro significado de sabedoria em Provérbios é sábio proceder, sabedoria prática. E aí eu recorro a um exemplo de uma mulher sábia, chamada Abigail. Lembram-se de Abigail? Mulher de Nabal. Nabal era um louco. E Nabal, por conta de sua insensatez, ele provocou um problema muito grave, um problema diplomático. E ele colocou em risco a família e muitas pessoas. E o texto fala de Abigail, uma mulher sábia, uma mulher conciliadora, a mulher que contornou uma crise. Isso é sábio proceder. E agora, falando a todas as mulheres, a Bíblia diz: a mulher sábia edifica a sua casa. A insensata, com as próprias mãos, a destrói. Um outro sinônimo em provérbio de sabedoria é prudência. E a ideia de prudência é discrição, habilidade. Provérbios 22, 3 diz: o prudente vê o mal e esconde-se, mas o simples, ou seja, o inexperiente, aquele que é verdinho ainda, ele passa adiante e sofre o dano, né? Prudência. Prudência diante das possibilidades de queda no pecado. Desviar-se do mal, evitar o mal. Prudência. E a outra ideia, o outro sinônimo em Provérbios de sabedoria é conhecimento, aprendizagem. E é interessante a gente entender o significado disso. Mais do que uma mente bem informada, a ideia de sabedoria aqui é o conhecimento da verdade, é o conhecimento do próprio Deus. Nós vivemos numa época de muitas informações. Nós temos informações, as crianças, queridos, desde a tenra idade, né? Às vezes a gente que é adulto tem dificuldade de conversar determinados assuntos com a criança, porque ela está lá mais ligada, mais antenada, porque as informações que recebe na escola, né? E os meios de comunicação, o acesso às informações, mas é muito mais do que isso, muito mais do que informações. O conhecimento da verdade, o conhecimento do próprio Deus. Perceba na sua Bíblia que a palavra sabedoria aparece aqui numa letra
maiúscula. Logo no verso 1 do capítulo 8, também a palavra entendimento. Nós temos aqui a personificação da sabedoria. Vocês se lembram bem, Isaías 9:6, que diz que o Senhor Jesus, o Messias, é uma profecia messiânica, ele é o maravilhoso conselheiro. Ele é o maravilhoso conselheiro. E no mesmo livro de Isaías, no capítulo 11, o versículo 2, Isaías profetizou que sobre ele, sobre o Messias, repousaria o Espírito Santo. E ele diz lá, repousará sobre ele o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Então, eu creio que é verdadeiro dizer, podemos aprender sabedoria com aquele sobre quem o Espírito de Deus veio, o espírito de entendimento, o espírito de sabedoria, o espírito de conselho, de fortaleza. Nós podemos aprender a ser sábios com o Senhor Jesus, andar com Ele, ouvir a sua voz, atentar para a sua palavra, a sua voz que está registrada aqui nas Escrituras Sagradas. De todos os textos de Provérbios, esse capítulo 8, ele é o clássico, porque ele fala da sabedoria de forma personificada. O editor da nossa Bíblia colocou aqui a excelência da sabedoria. E muito especialmente, eu não li o texto, que a partir do versículo 22 até o final do livro, do capítulo, o versículo, especialmente até o versículo 31, essa é a mais famosa passagem sobre a sabedoria, tem sido identificada com João capítulo 1, porque diz que a sabedoria estava presente antes da criação de todas as coisas, né? A personificação da sabedoria, João capítulo 1, Provérbios capítulo 8. Mas, para sermos bem objetivos, e eu sei que a gente tem um limite, a gente se cansa, eu queria então chamar a atenção de todos para a exposição desse tema, o valor da sabedoria, seu chamado, suas virtudes e suas recompensas. Vamos começar pelo chamado da sabedoria. O primeiro ponto é este, o chamado da sabedoria. E percebam, queridos, olhando aí na Bíblia, os primeiros 5 versículos, que esse chamado é claro, ele é público, ele é abrangente, ou seja, a instrução, o entendimento, o sábio proceder, a prudência, o conhecimento estão à disposição de todas as pessoas. Vejam como esse chamado é claro. A sabedoria ergue a sua voz, seja no cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, as portas, a entrada da cidade, a entrada das portas da cidade, está gritando, está clamando, ou seja, chama a todas as espécies de pessoas, pessoas ocupadas em suas atividades diárias e pessoas de todos os lugares. Agora, se a gente cristianizar esse chamado, se a gente cristianizar essa convocação, isso nos fará lembrar do Evangelho, que ele é proclamado no mundo todo, que ele deve ser proclamado no mundo inteiro, a todas as pessoas. O Evangelho no mundo todo, ele convida, ele chama, e temos aprendido nas Escrituras que obedecer a esse convite é vida eterna. Estamos vivendo um mês muito importante para a Igreja Presbiteriana do Brasil, para a primeira igreja, um mês especialmente dedicado a missões, a reflexão nessa área missionária. No final do Evangelho de Mateus, Jesus diz que o Evangelho deve ser pregado em todo o mundo e que a igreja deve fazer discípulos em todas as nações. Na segunda carta de Pedro, capítulo 3, Pedro escreveu pelo Espírito Santo: não retarda o Senhor a sua volta, como muitos a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para com todos, não querendo que nenhum se perca,
senão que todos cheguem ao arrependimento. E Paulo, escrevendo a Timóteo, primeira carta, capítulo 2, quando ele diz que antes de tudo nós devemos apresentar diante de Deus súplicas, orações, ações de graças, intercessões em favor de todos os homens, em favor dos que têm posição de autoridade, para que vivamos vida mansa, tranquila, com toda piedade e respeito, porque na verdade Deus quer que os homens sejam salvos. Essa é a ideia. E esse é o motivo, quando estudamos o livro dos Atos dos Apóstolos, ou as epístolas que foram escritas pelos apóstolos, que eles faziam das grandes cidades, dos grandes centros populacionais, como por exemplo Antioquia da Síria, Éfeso, Corinto, eles faziam dessas grandes cidades apenas bases para o avanço missionário. Essa era a ideia. Hoje, e é preciso fazer essa confissão, os pregadores procuram as grandes cidades para conforto pessoal, possibilidades pessoais. Queridos, precisamos ser honestos quanto a isso. Vamos para os nossos seminários. Quem é o seminarista que, ao terminar o curso, quer ir para o interior, para os grotões? Um irmão estava falando essa semana, conversando conosco sobre questão de plantação de igreja, apoio à plantação de igreja, quando foi feito um levantamento das cidades em Pernambuco, onde não havia nenhuma igreja, nem Assembleia de Deus, nenhuma igreja. Descobriu lá um município chamado Solidão, né? Até o nome já diz tudo, né? Qual é o seminarista que está aqui no SPN, outro seminário, que se apresente lá, eu vou para a Solidão, né? E não é triste isso, né? Então, a questão seguinte, isso a gente precisa rever, eu mesmo estou me incluindo aqui, a gente precisa fazer uma avaliação da vida, né? Quando eles se concentravam nas grandes cidades, não era para conforto, porque aqui meu filho terá universidade, porque aqui eu terei possibilidade de estudar, de morar bem. A questão é, quando eles escolhiam uma grande cidade, é porque essa cidade seria polo para alcançar outras localidades. Essa era a ideia. Não era o conforto pessoal. Quando você lê o início da carta aos Romanos, Paulo escreve à igreja em Roma, a igreja a qual ele não conhecia, e ele manifesta o desejo de conhecer a igreja, compartilhar com a igreja, aprender, ensinar e ser enviado pela igreja ao Ocidente. Então, chegar a Roma não é dizer, cheguei aqui à capital, aqui eu estarei bem. Não. Chegar a Roma para ser enviado para outras localidades. Eu creio que a gente precisa levar a sério, honestamente, essa reflexão sobre a nossa vocação. Queridos, vou fazer aqui uma confissão. Em alguns presbitérios nossos, nós temos mais pastores do que igrejas. Isso não é uma vergonha? Isso é até contrário ao que diz o Evangelho, porque Jesus disse, a seara é grande e os obreiros são poucos. Aí, às vezes, a mesa do presbitério, a mesa executiva, tem que dar um duro para ver onde localiza alguém, porque nós temos mais obreiros do que campo no presbitério. Isso está errado. Não é bíblico isso, está errado. E precisamos ter coragem e humildade para assumir isso, e precisamos pedir perdão a Deus por isso. Então, na verdade, a sabedoria, ela é proclamada através do ensino da palavra de Deus e da proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Fico pensando lá, quando eu citei Romanos capítulo 1, Paulo diz, eu sou devedor, tanto a sábios como a ignorantes. Ele queria dizer, preciso pregar aos gregos, mas preciso pregar o Evangelho aos bárbaros também. Eu sou devedor aos sábios e sou devedor aos ignorantes. E aqui, a sabedoria, ela alça a sua voz em todos os lugares e a todas as pessoas. Olhando aí, verso 5,
Os simples, que são os ingênuos, os inexperientes, os não instruídos, eles são chamados a dar ouvidos e assim tornarem-se sábios. É interessante que a sabedoria levanta a sua voz para falar até aos insensatos, para que eles tenham um coração compreensivo. Então, a gente pode fechar esse ponto sobre o chamado da sabedoria, que o Evangelho é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, e o Evangelho é o próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos agora, em segundo lugar, pensar nas virtudes da sabedoria. Primeiro o chamado, agora as virtudes, versículos de 6 a 11. O que o texto está dizendo é o seguinte, que o ouvinte atento, ele ouvirá coisas excelentes. E as coisas excelentes produzirão vidas excelentes. As coisas excelentes produzirão vidas retas, dignas, verdadeiras, ou seja, pessoas de bem. Esdras capítulo 7, versículo 10, diz algo extraordinário sobre esse homem, que ele se comprometeu a estudar a lei do Senhor, a guardar a lei do Senhor no seu coração e a ensinar a lei do Senhor. Salmo 19, a partir do verso 7, diz: a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O temor do Senhor é límpido, e ele continua a falar a respeito dos efeitos, das virtudes da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. O texto que li aqui na hora do batismo, Salmo 78, é uma convocação de Deus, que nós ensinemos à futura geração, crianças que ainda vão nascer, os caminhos do Senhor, o nome do Senhor, os feitos do Senhor, para que essa nova geração coloque no Senhor a sua esperança. E eu queria citar aqui Billy Graham, falando sobre a palavra de Deus. Aquele homem amava tanto a Bíblia, ama a Bíblia, e amava tanto as Escrituras Sagradas nas suas pregações, uma ênfase que ele sempre dava quando pregava: a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz, sempre pregando a palavra de Deus. E são palavras dele: estude a Bíblia para ser sábio, creia na mesma para ser salvo, siga os seus preceitos para ser santo. As Escrituras Sagradas fazem diferença na nossa vida. E se você olhar aqui, Provérbios 8, versículos 10 e 11, aceitai o meu ensino, e não a prata, e o conhecimento antes que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que joias, e tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Em terceiro lugar e último lugar, primeiro, chamado da sabedoria. Segundo, as virtudes da sabedoria. Agora, em terceiro lugar, as recompensas da sabedoria. Versículos de 12 a 21. Olha aí na sua Bíblia. Os versículos 12 e 13. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. O temor do Senhor, que é o tema do livro de Provérbios, que é o princípio de sabedoria, o temor do Senhor conduz o crente, o servo, o discípulo, a aborrecer aquilo que Deus aborrece e a amar aquilo que Deus ama. Isso é o temor do Senhor, o princípio da sabedoria. O temor do Senhor leva um discípulo, um servo de Deus, uma serva de Deus, a procurar tirar de sua vida tudo aquilo que é agradável a Deus e viver uma vida que honre e agrade ao Senhor. Então, de forma bem objetiva, olhando aí para o texto, vejam, o Senhor Deus aborrece a soberba. Então, a sabedoria nos conduzirá ao temor do Senhor e também a aborrecermos a soberba.
Você sabe que foi por causa do orgulho que o diabo caiu em transgressões. Foi o orgulho que derrubou Lúcifer. Na Bíblia Sagrada, queridos, está ensinado que o orgulho é um pecado básico. O orgulho é o pai de todos os pecados. O orgulho é a essência do pecado. O soberbo é aquele que quer ser mais do que realmente é. O orgulho é uma força destruidora, a base de muitos atos errados e algo que Deus aborrece, a soberba. Mas o texto diz também que o Senhor Deus aborrece a arrogância. Quase que a gente pode dizer que a soberba e a arrogância são irmãs gêmeas, né? Porque é algo que Deus abomina também. Olhando lá para Provérbios capítulo 6, a partir do verso 16, entre aquelas 7 coisas que o Senhor aborrece, está a arrogância, que ele chama no verso 17 de olhos altivos. Olhos altivos, aquilo que Deus aborrece. Então, o orgulho ou a soberba e a arrogância são ideias apresentadas e elas derivam-se de palavras hebraicas que são semelhantes. A maior virtude ensinada pela palavra de Deus é a humildade, ou seja, a submissão a Deus. Pedro escreveu, primeira carta, capítulo 5, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. E palavras do precioso Senhor Jesus, maravilhoso conselheiro, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Disse mais ele, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas o texto diz também, queridos, que o Senhor Deus aborrece o mau caminho. E quando a Bíblia usa a palavra caminho, ela o faz para indicar a conduta seguida por uma pessoa. O caminho mau é o caminho errado, é o caminho ditado pelo diabo, pelo seu espírito de desobediência. Por isso o salmista, quando ora a Deus para que lhe sonde o coração, ele conclui o salmo dizendo, sonda-me, ó Deus, prova-me, conhece-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Tem vários textos aqui que poderia citar, mas o tempo não permite. Eu queria citar Isaías, esse texto é bastante precioso. Isaías, um texto profético, messiânico também, capítulo 50 de Isaías, versos 4 e 5, onde está escrito, o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retraí. São as virtudes da sabedoria em nossa vida, queridos, que nos levam a viver uma vida agradável a Deus. O Senhor Deus aprova e ama aquilo que é nobre, e a sabedoria também. E a sabedoria dá conselhos, e a sabedoria dá instruções. Então, na verdade, estou cada vez mais convencido de que nós precisamos aprender a palavra de Deus. A gente não deve apenas dizer, eu creio que a Bíblia é a única regra infalível de fé e de prática, mas a gente deve levar isso a sério. A Bíblia ensina aquilo que deve ser objeto de nossa fé, em que devemos crer. E a Bíblia ensina como devemos viver para agradar a Deus, para honrar a Deus, para viver para a glória de Deus. Nós precisamos da sabedoria do Senhor, a sabedoria do alto.
E a verdadeira sabedoria, queridos, é a essência da instrução do Senhor. Quando você olha, por exemplo, esses versículos aqui, 15 e 16, e a gente fica pensando em nossa realidade, dos nossos governantes, né? A gente fica olhando para um prefeito de uma pequena cidade tão sofrida, na Mata Sul, um homem, cabelos brancos, idoso, e ele é preso por desvio de dinheiro, e você só de assistir uma reportagem assim, você fica com vergonha, porque um homem de cabelos brancos, na Bíblia, sei que na nossa cultura ocidental é a cultura de pintar os cabelos, né? Mas na Bíblia, a Bíblia quando fala sobre as cãs, os cabelos brancos, fala de honra. Essa é a ideia. Uma pessoa com os cabelos brancos, ela deveria ser uma pessoa honrada, respeitada, exemplar. E eu fiquei tão envergonhado quando vi aquele prefeito de cabeça branca sendo levado por ter desviado verbas públicas. E seja o prefeitinho lá da cidade pequena, o prefeitão da cidade grande, os governadores, queridos irmãos, né? Um desses delatores aí disse assim, olha, se for fazer caixa 2, quem faz caixa 2, o político faz caixa 2, é do Rio Grande do Sul até o Amazonas a fila, né? Isso não é triste? Agora, olha o que diz a Bíblia aqui, versos 15 e 16. Por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Ah, se os nossos governantes tivessem essa sabedoria, se nossos governantes tivessem o temor do Senhor, se nossos governantes conhecessem o Senhor, que diferença seria, queridos irmãos? O verso 17 diz que a sabedoria instrui e concede compreensão, mas também que a sabedoria ama àqueles que a amam e a buscam. Amar a Deus é o primeiro dever e privilégio de homens. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, todas as tuas forças, e a palavra do Senhor estará no teu coração. Segundo a palavra do Senhor Jesus, guardar os mandamentos, observar a palavra de Deus, significa amar a Deus. Aquele que ama, busca o objeto do seu amor, busca agradar o objeto do seu amor. E falando sobre as virtudes da sabedoria, desde o verso 18 até o verso 21, está dizendo aqui que as verdadeiras riquezas e a honra estão com a sabedoria. Por isso que Provérbios 22:1 diz, o bom nome vale mais do que riquezas, o ser estimado vale mais do que prata e ouro. Concluindo, queridos irmãos, de forma assim corrida, meditando a respeito do valor da sabedoria, seu chamado, suas virtudes, suas recompensas, eu queria concluir de forma prática, fazendo algumas aplicações a respeito da obtenção da sabedoria. A sabedoria é para qualquer pessoa que a deseje. E que hoje você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, ainda não o confessou como Senhor e Salvador, que ainda não se arrependeu dos seus pecados, que hoje, pela graça, você venha a crer no Senhor Jesus Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Mas é preciso dizer, à luz da Bíblia, em segundo lugar, nessas aplicações, primeiro é que a sabedoria é para qualquer pessoa que a deseje, porque a sabedoria saiu nas ruas, nas praças, na entrada da cidade, portas adentro, clamando, levantando a voz, dizendo, venham, ouçam, ouçam. E eu fico pensando, gente que está na igreja há anos, há décadas, e nunca aprende, não cresce. Que coisa triste isso. Mas a misericórdia de Deus é tão grande, pode lhe alcançar hoje em nome de Jesus.
A segunda verdade é que a sabedoria vem através da revelação de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Isso está escrito em Provérbios capítulo 2, versículo 6. Então, a sabedoria vem através da revelação de Deus. Agora, terceira e última aplicação, as exigências dessa busca, a gente pode resumir em 2 pontos. Primeiro, a conversão. É preciso se converter. E negativamente converter significa desviar-se do mal, pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Significa aborrecer o mal, ou seja, aquela atitude de independência, aquele caminho que, como diz a Bíblia, ao homem parece direito, mas o fim desse caminho é caminho de morte. Então é arrependimento mesmo. E o aspecto positivo é virar-se em direção à luz, em direção à salvação de Deus. A gente pode ilustrar isso com o filho pródigo, quando estava lá naquela terra distante, olhando para os porcos, desejando comer a comida dos porcos, porque é um tipo de vida assim, moral, emocional, que o pecado nos conduz. E ele lembrou-se do pai, pensou na casa do pai e disse: quantos trabalhadores de meu pai têm com fartura, têm dignidade, eu aqui, desejando a comida dos porcos. Até que ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra os céus e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus trabalhadores. Que mudança de vida! Quando ele saiu de casa cheio de si, arrogante, dá-me a parte que me cabe da herança. Antes da morte do pai, ele já queria a herança. Agora ele volta quebrantado, e ele diz: eu nem sou digno de ser tratado como filho, trata-me como a um dos teus trabalhadores. E a graça de Deus é tão maravilhosa, porque a Bíblia diz que quanto dista o Oriente do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, o Senhor nos dá uma nova vida, um novo coração. Então, positivamente, é virar-se em direção à luz, é dizer: tem misericórdia de mim, Senhor. E o outro aspecto, conversão, o outro é a devoção. A sabedoria é para aqueles que a buscam, que têm ânsia humilde, apaixonada por ela. Não é para quem tenta viver uma vida leviana. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que Deus nos dê a graça, uma vida de sabedoria, com a sua palavra, que a palavra de Deus, ela mesma, venha a nos conduzir, nos dirigir, nos orientar, para que nossa vida seja agradável. Isso é possível por causa do Senhor Jesus Cristo. Quando as crianças estão aqui, que responsabilidade criar filhos, que responsabilidade criar filhos, que tarefa difícil, né? Que tarefa difícil. Criar filhos, como é difícil, porque é difícil para quem tem um só como eu, é difícil para quem tem mais de um como você. Cada filho é de um jeito, né? Cada filho tem um temperamento, cada filho reage de uma maneira, né? Só o Senhor pode chegar ao coração dos nossos filhos, somente Ele pode converter nossos filhos. Mas o instrumento que Deus nos deu é o nosso testemunho pessoal, a oração e a palavra de Deus, a instrução na verdade de Deus. Ele seja louvado, Ele nos abençoe. Amém.